Oi pessoal, tudo bem? Então, o seu cachorro ficou doente depois que tomou vacina. E aí ele ficou doente de outra doença, ou ele pode ter ficado doente tristinho, ou ele se sentiu mal, ele teve alguma alergia, ficou um carocinho. Tudo isso a gente vai tirar as dúvidas aqui e vai te explicar. Vamos pro vídeo. Então, pessoal, antes de falar dos efeitos colaterais da vacina, eu preciso falar a respeito de qual vacina que você está dando para o seu cachorro. Então, vamos falar da vacina mais comum, que é a polivalente. Então, você está dando aí aquela vacina que ela é para vários vírus. Então, aquela vacina que você dá todo ano, aquela vacina que você dá 3 doses quando o filhote nasce. É essa vacina que eu quero falar. Então, a vacina ela tem leptospirose nela. Quando essa vacina ela tem leptospirose e outra quantidade de vírus junto, então ela tem vários vírus junto dela, dentro dessa vacina, ela pode sim acontecer algumas coisas com o seu animal. Então, se ela tiver a leptospira, então, por exemplo, você compra a V8, ou a V10, ou a V11, a V12. Então, quanto mais número depois do V, pode ser que ela fique um pouco mais prejudicial, porque o número são a quantidade de cepas que tem de leptospira. E a leptospirose, aqui no Brasil, a gente não tem muitas cepas de leptospirose. Então, se você der a V8 já está ótimo, não precisa dar V10, 11, 12, não precisa mais do que isso, porque você só vai aumentar a cepas de leptospirose que não existe no Brasil, então vai ter em outros países, no Brasil não, e você vai acrescentar mais efeito colateral ao seu animal. Então, exatamente isso que eu queria comentar aqui hoje, para a gente chegar agora nos efeitos colaterais. Então, toda vacina, nos efeitos colaterais agora, toda vacina, assim como o Covid, ela pode dar efeito colateral. A vacina da gripe, a vacina do Covid, a vacina... qualquer vacina. Então, existem vacinas que elas só dão efeito colateral pouca porcentagem da população, e existem vacinas que a porcentagem é mais alta, e quanto mais nova a vacina, menos estudo tem, e isso acontece mais. A vacina de cão, ela pode ter o efeito colateral do animal sentir dor. Então, às vezes o animal ele toma a vacina e ele fica com dor no local da aplicação, pode acontecer. Pode acontecer dele ter febre, pode acontecer dele ter... Esses três são os mais comuns. Agora, vômito, diarreia, ele ficar tonto, ele ficar prostrado, não querer andar, daqui a pouco ele ter convulsão, isso já não é normal. Pode acontecer, mas é um número muito reduzido de cães que acontece isso. Esses efeitos colaterais mais graves. O que também pode acontecer é baixar a imunidade do seu cão. E tudo isso, por exemplo, se acontece, por exemplo, de abaixar a imunidade do seu cão, ele fica mais propenso a pegar outras doenças. E por isso, às vezes, tem animais que depois da vacinação ficam doentes. Então, sempre deixe seu animal, vacinou, deixe ele em casa, quietinho. Pode até dar algumas vitaminas para ele, que vai ajudar ele nessa recuperação. Dê sempre uma ração de boa qualidade. Tudo isso vai ajudar muito depois da vacinação dele. Pode acontecer? Pode, mas também pode acontecer uma coisa que acontece muito, que é o animal vacinou, aí depois do animal vacinar, ele fica doente, mas essa doença ela já existia no cachorro. Então vamos supor, o animal ele vacinou, mas ele tinha carrapato. Só que ele estava bem até então. Aí depois dele vacinar, ele ficou com doença do carrapato. Aí o dono fala assim, não, foi a vacina. Mas não foi a vacina. Foi a doença do carrapato. Ele já tinha doença do carrapato e acabou. O que acontece que a vacina faz a doença se manifestar. Às vezes a doença está incubada ou alguma outra coisa assim, e aí o animal toma a vacina abaixa a imunidade do cão, a doença sobe,
e aí a doença começa a se manifestar dentro do corpo do animal, e aí sim a pessoa começa a ver vômito, ver diarreia, ver o animal para de comer, e aí pode acontecer tudo isso e todos os sintomas da doença do carrapato. Isso não só da doença do carrapato, mas como também as vacinas as doenças que tem na vacina. Então, se o animal já tiver a doença que tem na vacina, ele vai produzir os sintomas da doença, do mesmo jeito. Então, isso é uma forma. A outra forma é ele pegar uma doença depois de vacinar, isso também acontece, por conta da imunidade dele que baixou. Então, a imunidade dele baixa, ele pega outras doenças, além dele pegar doença viral e bacteriana. E também tem a alergia. Então, pode ser que ele tenha alergia muito grave. Então, aí você vê que seu animal... Mas isso geralmente acontece na hora. Você fez a aplicação, o animal ele já aparece aquela alergia muito grave e na mesma hora o médico veterinário ele tem que fazer alguma coisa, ele tem que intervir, levar esse animal para internação e já começar a dar suporte para esse animal não morrer, porque muito provavelmente ele vai começar a entrar em coma, porque esse é um choque anafilático que pode dar em qualquer vacina. Então você está suscetível a isso, a gente e o cão. E ele também tem os efeitos colaterais que eu falei no começo. Toda vacina tem, não tem jeito. O animal está suscetível a esses efeitos colaterais, mas hoje as vacinas elas têm bastante estudo em cima delas e que evitam muito os efeitos colaterais que vem causando nas vacinas há uns anos atrás. Então, eles empregaram algumas maneiras, por exemplo, no vírus, eles, em vez de colocar um vírus inteiro, eles colocam metade do vírus. Dessa maneira, a indústria ela vai se modificando, vai produzindo sempre melhores produtos, melhores marcas para estar atendendo a esses animais de forma que não aconteça isso. Na minha opinião, o que eu prefiro sempre usar são produtos importados, as vacinas importadas são as melhores, são as vendidas só para médico veterinário, e eu vacinaria, se fosse o meu cão, vacinaria com o médico veterinário, por conta que o médico veterinário, você vacinando com ele, se tiver o azar de ter essa reação alérgica de anafilaxia no seu cão, ele está ali preparado para isso. Então ele vai atender a emergência do seu cão por conta da vacina, que ela deu essa reação alérgica. Agora, se você estiver em outro lugar ou vacinando em balcão, essas coisas, você não vai ter a mesma chance, nem seu animal. Uma outra coisa, vacinar a vacina nacional, também não recomendo. As vacinas nacionais, elas são... Eu não indico, eu acredito que por elas terem o vírus morto, elas têm mais dificuldade de imprimir essa imunidade contra essas doenças nos animais. Então, eu vivi isso na prática e eu percebo que as vacinas nacionais elas não têm a mesma eficácia por ter o vírus morto dentro delas. Então, essa é a minha experiência e também o fundamento científico dessas vacinas em comparação à vacina importada. Então, eu espero que eu tenha ajudado você e a sua família. Tchau!